Hello, amigas! Como vocês estão, meus amores? Por aqui tá tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Yasmin Calanca. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. E amigas, hoje eu já finalizei um vlog com vocês. E aí eu decidi bater um papo contando um relato dos meus plantões, que eu sei que vocês gostam muito desse formato de vídeo aqui, batendo papo e tudo mais. Então, enquanto eu me preparo pra deitar, pra dormir, voltar a dormir, amigas, porque eu já estava dormindo, eu vou conversar com vocês também. Eu vou falar dos meus 3 últimos plantões, tá bom? Bom, se der pra falar dos 3 últimos, não ficar um vídeo tão extenso, eu posto. Senão eu deixo pra relatar o plantão de hoje no próximo vídeo, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo uma arte no meu cabelo enquanto nós conversamos, tá bom, galera? Gente, a arte é essa daqui. Tô dando uma cortadinha só na franja pra ficar diferente. Então, bora lá, amigas. Nos meus penúltimos plantões, o que aconteceu? Precisei rodar pra clínica médica. Clínica médica é um setor onde as pessoas não gostam muito de rodar, porque é um setor pesado. O que eu acho disso, amigas? Eu acho que ela não fica tão distante da clínica cirúrgica. A questão da clínica médica em si, amigas, é que tem muito paliativo. Então, são pacientes obesos e tal. Então, isso, querendo ou não, pesa um pouco. E, como eu fui pra lá, os meus pacientes não estariam nem um pouco diferente disso, né, meus amores? Meus pacientes estavam como? Tudo pesado. Eu estava com 4 paliativos, uma PQ que estava contida. Porque ela estava contida, amiga? Porque ela estava tentando sair da cama, fugir. E ela tentou autoextermínio. Gente, na enfermagem a gente vê de um tudo, tá? De um tudo. É bom que a gente esteja assim, bem que preparado psicologicamente pra isso. Tem coisa que você vai ver e você vai falar assim, nossa, não tava pronta. Mas tem outras coisas que, né, vai falar, tava já pronto pra ver isso e tudo mais. Mas a enfermagem é sempre uma surpresa. Então eu tava com essa paciente e os meus outros pacientes não me deram nenhum trabalho. Eu tava com 4 paliativos, uns vozinhos que já estavam partindo, e tava com essa paciente PQ e 2 que eram celulites nas pernas, tá, gente? Que aí se trata lá na clínica médica também. E aí, minhas amigas, o que acontece? Essa paciente me deu muito trabalho. A noite inteira, sabe que a noite inteira ela me deu muito trabalho. Ela tava vendo coisa e eu não desacredito dela, tá bom, gente? Tem coisa que a gente vai ver no hospital que às vezes a gente escuta o outro falando, fala assim, ai, nossa, é tudo mentira. Não, gente, é verdade. Deixa eu fechar aqui a porta. Acreditem, essa paciente, ela tava contida porque ela tava um risco de queda, risco de ir embora. Fecha a porta, por favor. Agora. Obrigada. Tava um risco de queda, risco de ir pra casa sem um tratamento. Enfim, então ela estava contida conforme prescrição médica. Gente, contenção mecânica precisa estar com prescrição médica. Não faça por conta própria, técnico e auxiliar de enfermagem. Tem momentos que precisa, né, que você tá vendo ali que o paciente vai se estabanar. Então você faz, mas automaticamente a enfermeira precisa que o médico faça a prescrição médica. Gente, isso é burocrático, tá? Burocrático. Nós tivemos até mesmo um treinamento sobre a contenção mecânica. Enfim, essa paciente estava contida, deitadinha, porque eu deixei ela arrumadinha. Ela dormiu. E nessa que ela dormiu, gente, quando eu tô com um paciente que ele tá dando muito trabalho, eu fico pelo menos de meia hora, eu vou lá na porta, dou uma olhada, uma bisoiada e volto. Dou uma olhada, bisoiada e volto. Mesmo que eu não tenha que fazer procedimento algum, eu sempre passo meus olhos naquele paciente. Com essa paciente não foi diferente. E aí, amigas, ela começou a gritar, falando que tinha alguém em cima dela e que esse alguém tava tentando enforcar ela. E, gente, eu acredito nela, sabe por quê? Antes de eu sair do quarto, a roupinha dela tava normal, assim, ó, o coisinho. Esse negócio tava aqui no pescoço dela, como se alguém tivesse enrolado e botado. E, gente, não tinha ninguém no quarto, só tinha ela. E assim,
ela tava na mesma posição, não teve como ela deslizar na cama, até porque ela era muito obesa, não teve como ela se remexer, nada que fizesse aquele negócio vir parar aqui. Então, gente, dali eu vi que ela não tava mentindo, que tinha de fato um problema, que ela tava ali também, além dos problemas de saúde, tinha também um problema, né, obviamente psicológico, até porque ela é PQ, enfim. Amigas, minha cabeça doeu da hora que eu entrei naquele setor pra trabalhar até a hora de ir embora. E muita vontade de vomitar. Gente, o espiritual fala muito também. Enfim, amigas, na hora que eu passei plantão, eu falei, Senhor, muito obrigado. Cheguei em casa, tomei um banho da cabeça aos pés e deitei pra dormir. Nessa que eu deitei pra dormir, amigas, eu sonhei. Aí eu sonhei uma flor saindo do chão, abrindo aquele ramo de flor, sabe? E, gente, eu acho que eu tava numa paralisia do sono, porque eu já tava acordada vendo o meu quarto e tava vendo o meu setor, onde eu fui trabalhar. E aí algo falava assim, você sabe de onde é essa planta? E eu falava, sim, eu sei. É a última planta que você tirou foto da sua avó. Gente, uma coisa muito doida. Enfim, gente, eu falei, meu Deus, o negócio foi pesado. Por fim, finalizamos o plantão. Gente, os outros pacientes cuidei perfeitamente, dei banho, fiz troca, instalei dieta, instalei medicação, fiz curativo, ó, 10 de 10. Mas essa paciente foi a única que me deu muito trabalho, muito trabalho. Não teve quetiapina, haloperidol, não teve clorpromazina, não teve nada que baqueasse ela durante a madrugada. Talvez ela tenha baqueado durante o dia, mas durante a madrugada não teve jeito. Agora a gente vai cortar pra outro plantão. Plantão na clínica cirúrgica, que é o meu setor de origem, né? Amo porque é meu setor, mesmo que seja pesado. É o meu setor, então assim, a gente pega amor no nosso setor. No meu setor estava eu, cheguei, e o que acontece? Estávamos em 6 funcionários, mas uma não estava boa e outra foi remanejada para clínica médica, porque ninguém gosta de dar plantão lá. Amigas, ficamos com mais de 10 pacientes. Eu finalizei a minha madrugada, a minha manhã com 10 pacientes. Eu estava simplesmente exausta, porque foi muito punk, muito puxado. Eu não janto, gente, eu já abandonei a janta pra Deus e pra outros funcionários que querem, porque eu abri mão da minha janta, eu não janto mais. Porque toda vez que eu janto, parece que atrapalha. Então, das 7 da noite que eu chego até umas 11, meia-noite, eu me dou horas pra trabalhar. Eu tenho 1 hora pra passar as visitas no meu quarto, ver os sinais vitais. Eu tenho 1 hora pra puxar as medicações, 1 hora pra trocas e banhos, 1 hora pra relatar. Eu gosto de fazer assim. E depois eu vou fazendo os outros detalhes do plantão, vou levar para um exame, coleta de sangue é a minha prioridade. Então, quando eu vejo que meu paciente tem uma coleta de sangue, automaticamente eu já coleto, já levo pro laboratório. Porque, gente, é lógica, é muito óbvio. Se o médico pediu uma coleta de sangue, ele precisa ver resultados. Você vai enrolar para levar? Você vai enrolar para fazer? Não faça. Ah, eu pedi uma tomo. Você vai enrolar para levar tomo? Não, gente, já leva. Leva. Enfim, amigas, é isso. Então, nós fechamos com 10 pacientes. Nós fechamos com 10 pacientes. E aí, amigas, eu tive troca, coleta, banho, curativos e o que mais? E foi isso. Eu tô com uma paciente que ela tá há muito tempo de internação. E ela tá com uma lesão, gente, uma lesão. Imaginem uma lesão enorme. Gente, ela dá mais ou menos esse tamanho aqui desse meu negócio. E eu não tô brincando porque ela é obesa. Uma lesão enorme. Yasmin vai dar sepse. Já deu sepse na lesão. E assim, e ela tá lá firme e forte. Aí tem sonda, tem que fazer bonitinho curativo. Enfim, amigas, e ela é muito pesada. Toda vez que eu fico com essa paciente, eu viro ela, eu fico muito ruim. Porque eu também tô com um cisto no ovário, né, amigas? Eu nem podia estar pegando peso. Só que eu que não vou chegar no meu serviço com cartinha de nada. Deixa eu quietinha no meu setor. E é isso, eu tava com essa paciente. Também tava com... A gente fica com bastante moradores de área livre por conta da região, né, amigas? Então é muita lesão, é muito machucado. Hoje mesmo, chegou um paciente pra mim que foi arma de fogo. Então ele fez uma laparô bem grande.
Mas ele tava, assim, aparentemente bem, né, depois da cirurgia e tudo mais. Mas vamos relatar o plantão de hoje. Esse plantão foi pesado, ficamos com 10. Mas enfim, gente, demos contas. 7 horas eu já estava, ó, tchau e benção, passando o meu plantão, porque possa acontecer o que acontecer na madrugada. Às 7 eu tenho que estar com o básico ok pra passar plantão. E é isso que importa. E no plantão de hoje, gente, o plantão de hoje tava muito louco. Hoje é sexta-feira santa, porque ainda não deu meia-noite. Então, gente, o clima estava muito pesado durante a madrugada. Muito pesado mesmo. Os pacientes estavam todos muito acanhados. Era uma coisa de doido, gente. Todo mundo medicado, com curativo feito. Já tinha feito tudo, mas eles estavam, assim, impossíveis. E eu tava assim, meu Deus amado. E assim, não eram os meus pacientes, tá? Era paciente dos meus colegas, porque os meus estavam tranquilos. Eu fechei a minha noite com 8 pacientes, fiquei com um quarto de isolamento KPC, fiquei com um quarto de tuberculose fechado, né? Fiquei com pacientes de cirurgia, bacia, hérnia, um paciente que teve pneumonia, tava com dreno de tórax e fez a remoção do dreno de tórax, paciente com lesão na perna, também tava com paciente de arma de fogo, né, que eu falei pra vocês, também tava com outro paciente que acho que era hérnia. Não me recordo tão bem. Enfim, amigas, finalizei aí com... Não, gente, eu acho que falei mais de 8, né? 2 TB, ou um isolamento, um TB, o 4. Isso, amigas, fechei com 8. Meus pacientes estavam ok, mediquei eles bonitinho, fiz relatório, fiz curativo, fiz tudo. Meu paciente estava com um curativo sem ser feito desde muito tempo. Ai, caos. E enfim, amigas, mas os pacientes das minhas amigas não estavam normal, gente. Um dos pacientes das minhas amigas, o médico não fez a prescrição corretamente, ele precisava de remédio pra dormir, o médico não botou. Esse paciente causou. E o que a enfermagem pode fazer? Nada, amiga, não mediquem sem prescrição médica, pelo amor de Deus. Se dá um B.O., um pepino, sabe por quê? Mas Yasmin, eu vou ser legal, vou medicar. E é isso, o paciente nem vai falar nada. Gente, pensa numa raça traiçoeira. Pelo amor de Deus, não confiem. Eles falam quem é você, tá? Eles falam até seu nome se eles lembrarem. Então, não caia nessa. Só com prescrição médica. E aí não tinha prescrição, esse homem começou a gravar a equipe. E eu pensando, meu Deus do céu, caos. A outra paciente arrancou o central, consciente orientada. Fui me mexer e arranquei. Gente, ela arrancou o central, arrancou um acesso que conseguimos posicionar, que ela tava extremamente difícil. Ela arrancou. Isso com o filho do lado, tá? E começou a levantar desesperadamente pra ir ao banheiro, tomar banho. E gente, meu Deus do céu. Arrancou o dreno que ela tava, tá bom? Então, assim, e aí você fala assim, gente, a pessoa é consciente orientada. Pra quê? A outra paciente consciente orientada fez cocô, passou merda em tudo. Você ficou assim, gente, mas você acabou de chamar, a gente só foi, virou as costas pra buscar as coisas que precisava para trocar ela. E ela, com a bacia quebrada, queria sair da cama. Ela nunca fez isso. E eu não sei o que deu na cabeça dela de querer sair da cama, sabendo que ela nem consegue andar. Pois ela fez, ainda tacou merda na cama inteira. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. O outro paciente, que não era nem meu, ele gritava, mas ele tava medicado, não tinha o que fazer, amigas. Vocês, tipo, entendem. Quando vocês estiverem lá trabalhando, vocês vão ver que muitas coisas não tem o que a gente fazer. Às vezes você acabou de fazer um tramal, infundiu o tramal, tipo, tem 1h30, o paciente tá, tô com dor. Se o médico passar uma morfina, ok. Se o médico não passar, o que você vai fazer? Outro tramal em cima? Nunca nessa vida, amiga. Você vai rebaixar o paciente, ele vai descer pra emergência e é o seu corém que vai entrar na reta. É isso que a gente quer? Não. É caro fazer o curso? Aí você tá lá e você vai perder o seu curso por causa de uma prescrição do médico, que às vezes não tá bem feita? Então, amigas, eles estavam assim, impossíveis. E finalizamos o nosso plantão com todo mundo exausto. Tava todo mundo assim, por um triz de enlouquecer, amigas.
porque eles estavam pegando pesado. Aí eu finalizei as minhas coisas um pouco mais cedo. Aí do nada o centro cirúrgico fala assim, precisa descer paciente, porque vai ter cirurgia dele. Mas ninguém tinha me avisado. Gente, ninguém tinha falado nada. Tipo assim, a enfermeira do centro cirúrgico não tinha comunicado, a enfermeira do centro cirúrgico não tinha mandado, como é que se fala, amigas? Escala cirúrgica. Assim, ninguém sabia que ia ter cirurgia. Lá vou eu, 6h40, fazer haul, pertences, tá? Dos pertences. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor, façam haul de pertences dos pacientes. Ah, vai para um exame externo, haul. Ah, vai para cirurgia, haul. Não deixem as coisas dos pacientes a Deus dará, porque tem pessoa que rouba, ninguém sabe a índole de ninguém. O povo rouba, o povo perde. Esses dias perderam o celular do paciente. Por quê? Porque não fizeram o haul. Se tivesse feito o haul, iam ter que se responsabilizar lá embaixo, porque aí não tem o que fazer. Você fez, você deixou na mão do segurança, você deixou lá. Então, assim, mas quando você deixa Deus dará, não tem o que fazer, vai sair do bolso de alguém. Do meu que não vai ser, porque eu sempre faço o haul e coloco lá bonitinho com seguranças e só a família pode retirar esses pertences. Então, assim, e eu dei muita sorte, amigas, porque eu fui pra ela, não, vou fazer o haul, vou levar, não tem problema, ok, mesmo que eu saia um pouco mais tarde, porque essa coisa de haul, gente, é um pouco burocrático. Eu falei, eu vou fazer, vou levar. Mas aí a mãe do rapaz chegou e pegou o rol. Ai, eu fiquei muito feliz. Falei, toma, mulher, toma o celular do seu filho, toma aí, guarda, ai, travesseiro, coberta, mas o que tinha de valioso lá era o celular, porque é esses que dá pepino. Aí, tá, a menina veio buscar o paciente também pra levar para o centro cirúrgico. Aí, amigas, a paciente da minha amiga arrancou o único acesso existente que tinha nela. Aí nós fomos lá e ela também conseguiu arrancar o dreno. E isso, amigas, faltando assim 10 minutos, 15 minutos pra acabar o plantão. E eu fiquei com dó dessa minha colega. Eu falei, deixa eu limpar toda essa cama, deixa eu fazer. Aí arrumei lá pra ela e tal. Aí a bomba do paciente que não parava de apitar, a bomba mesmo, tá, gente? Bomba de infusão. Aí eu fui lá mexer na bomba de infusão do paciente, deu tudo certo. Assim, amigas, foi um caos. Na hora que eu passei a meditar, eu falei, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque antes disso era socorro, Deus. E é isso, amigas, foi o meu relato dos meus 3 últimos plantões. E agora, vamos acompanhar os próximos, né? Hoje é sexta-feira santa, estou de folga, dormi o dia inteiro. Tanto que eu tô me sentindo até um pouco acelerada. Mas faz parte, faz parte. Amanhã estamos de plantão novamente. E nós amamos essa loucura e eu amo vir aqui relatar, contar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo!